Momento do Discipulado. O objetivo do discipulado é integrar o discípulo ao corpo da igreja. É levar o discípulo a crescer espiritualmente, chegar à maturidade à medida da estatura de homem perfeito, de Cristo. Esse é o objetivo, caminhar nessa direção e integrá-lo ao corpo da igreja, para ele funcionar edificando a igreja. Também ensinar isso aos outros e fazer outros discípulos também. O objetivo, entretanto, não é numérico, não é aumentar número de pessoas, é manter a qualidade da continuidade dos novos discípulos, a reprodução, qualidade da reprodução. Esse é o objetivo, porque a igreja pode ter um número de pessoas aumentado, mas pessoas que entraram pela janela, não se converteram direito, não deixaram a velha vida, pessoas que não crescem, até se convertem, mas não crescem espiritualmente. São crentes, mas não são discípulos. São pessoas que vão encher a igreja de gente vazia. Mas eles não enchem a qualquer momento, não. Eles enchem no horário nobre, quando a reunião cola. Existem reuniões que dá muita gente. E as pessoas gostam porque dá muita gente. Não é pelo propósito de buscarem a Deus ou o alimento espiritual, ou eles trabalharem, servirem ao Senhor. É o burburinho, é o ajuntamento. Reunião que dá muita gente é reunião para a qual muitos querem ir. Isso não é o objetivo do discipulado. E então o que acontece nas igrejas é que umas igrejas fazem sucesso, juntam muita gente, igreja da moda, todo mundo quer ir para lá. E numa própria igreja há reuniões de sucesso e reuniões que não dão ibope, reuniões onde as pessoas todas vão porque é o point social da igreja. Todos querem ir porque vão encontrar todo mundo ali. Mas outras reuniões não vão quase ninguém, porque eles sabem que pouca gente vai, eles vão ficar em destaque. Mas numa reunião grande, a pessoa faz o que quer, inclusive ficar anônima. Os outros nem perceberem que ela está ali. Esse é um problema da massificação, que milita contra o discipulado. O discipulado é um relacionamento pessoal e é um acompanhamento. O líder, o cristão que faz discípulo, vai fiscalizar, observar, acompanhar, monitorar a vida do discípulo, vendo se ele participa do culto, se ele chega na hora, se ele usa a Bíblia, se ele louva a Deus, se ele demonstra uma atitude de adoração. Isso precisa ser acompanhado e orientar a pessoa nessa direção. Eu vejo muitas pessoas nas reuniões que são distraídas. Uns estão olhando o celular, provavelmente não em coisas ligadas ao culto, outros estão dormindo, outros estão olhando para cá, olhando para lá, só olhando, vendo para cá, vendo para lá. Quando a gente está cantando ou louvando a Deus, e eu gosto sempre de enfatizar isto, as músicas congregacionais são músicas que, em geral, todos conhecem, ou quase todos conhecem. Não é para se cantar música nova em louvor a Deus. Ninguém louva a Deus com música nova que não sabe, muito menos ficando de pé. Para que eu vou ficar de pé para assistir os outros a cantar uma música que eu não conheço? Eu não embarco nesse espírito, tenho que ficar de pé por causa de quê? Eu acho que há tanta coisa ilógica, irracional no meio do povo de Deus. Nós temos que dar um culto a Deus mais racional.
mais pensado, cheio de significado, cheio de valor. Os líderes devem procurar, até se for o caso, sentar-se próximos aos seus liderados para acompanhá-los no culto. Há pessoas que se distraem totalmente no culto, não prestam atenção, não louvam na hora da música que eles sabem, porque se for uma música nova, que alguém lá na frente está se apresentando e quer demonstrar seus dotes musicais, então canta uma música nova que ninguém sabe para se apresentar. E o pior de tudo, ele é que manda o auditório todo ficar em pé para assisti-lo com a abóbora na cabeça, se apresentando ali, cantando para todo mundo ver. Isso é um absurdo, fazer da igreja um show. Não é para isso. O cântico congregacional é todo mundo cantando. São músicas que são ensinadas, aprendidas. Por isso existe o livro de Salmos. Os salmos de degraus, por exemplo, as pessoas aprendiam as músicas para poder cantar, não assistir. O cântico de louvor a Deus é um cântico em que as pessoas participam. Aí você olha para o discípulo, ele está com a boca fechada. E se ele está com a boca fechada, provavelmente ele está olhando para cá, olhando para lá, vendo uma pessoa, olhando outra, totalmente fora da sintonia com o Espírito Santo. Não está focado em Deus. Aquele louvor ou aquela música que está sendo entoada não está ajudando essa pessoa a se ligar no Senhor. O líder dessa pessoa tem que chegar para ela depois, no momento, explicar e mostrar o que é o louvor, que ela deve participar. Isso é necessário. O objetivo do discipulado é integrar o discípulo à vida do corpo. Eu quero focalizar alguns versículos em 1 Timóteo. No capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: meu filho Timóteo, meu discípulo, este é o dever de que eu te encarrego, segundo as profecias de que foste antecipadamente objeto. Você mantenha fé e boa consciência, porque não é só fé, não. Tem que andar com a vida acertada, consciência limpa dos pecados lavados, porque alguns, negando ou rejeitando a boa consciência, acabaram naufragando na fé. Não há condições de você ter uma fé viva que funcione com a vida errada, em pecado, manchada. Tem que ter uma boa consciência. E ele cita o exemplo ali do Himeneu e o Alexandre, de dois que se enveredaram por esse caminho. Como pode manter viva a fé quando a pessoa está com a vida manchada, a consciência maculada? E ele entra no capítulo 2. Timóteo, explica aí para esse povo de Éfeso que é muito importante. Eu exorto vocês a caminhar nessa direção, de fazerem da oração uma prática, um compromisso, e oração racional. As orações têm que ter objetivo, não é oração só a esmo, não. Oração para conserto, confissão de pecados, oração de súplicas, por isso ou aquilo, oração de louvor e oração que expresse uma atitude de adoração a Deus e vários tipos de oração. Oração de consagração e busca de poder para enchimento do Espírito, batismo com o Espírito Santo, é um tipo de oração. Isso precisa ser, de certa forma, orientado. Quando a gente faz uma reunião de oração, e em geral eu não gosto de reunião de oração com muita gente, porque se dilui. Quando um ora e outro ora, acabou. Aí a reunião acabou. Eu me lembro de uma reunião de oração, a pessoa orou 15 minutos, a outra orou mais 15 minutos, a outra orou mais 15 minutos, até mais às vezes. Acabou a reunião de oração e as pessoas
não são elevadas a Deus com aquela oração. É uma oração pessoal, que expressa apenas uma característica daquela pessoa que não tem a ver com o restante do corpo. Uma oração egoísta, digamos assim. Não edifica ninguém. Uma reunião de oração, tipo tradicional, onde ora um, ora outro. Daqui a pouco ninguém aguenta mais aquilo. As pessoas expressam a repulsa a esse tipo de oração não indo. Uma reunião de oração desse tipo logo fica vazia. Ninguém quer ir, porque alguns que oram 15 minutos, sempre a mesma oração, aquilo vira uma reza, é uma repetição, e as pessoas não se sentem bem numa reunião de oração desse tipo. Existe a oração também que precisa ser lembrada, a oração pentecostal. É todo mundo orando junto, barulho de muitas águas, a Bíblia faz referência a isso. E é uma abertura de coração, desabafo, louvores, aleluias e glórias a Deus, e todo mundo numa voz moderada, né? Não vai haver gritaria, porque aí chama atenção e distrai as pessoas. Mas cada um fazendo a sua oração, e o ambiente pentecostal faz com que as pessoas se acostumem com esse tipo de oração pentecostal. É necessário fazer essa oração. Mas o discípulo, quando começa, ele não entende nada disso. Ele tem que ser ensinado sobre essas coisas. Ele tem que ser discipulado nessa direção. O objetivo do discipulado é ajudar o discípulo a se entrosar na vida da igreja, a prática do culto, o louvor, a oração, a atitude de adoração, ofertas, Bíblia, prestar atenção, ler, aprender, refletir sobre a leitura da Bíblia, todas essas práticas. Aqui no capítulo 2 da carta a Timóteo, o apóstolo Paulo faz referência à prática de oração com várias finalidades, súplicas, intercessões, ações de graças, são orações bem diferentes. Isso precisa ser aprendido, ensinado para o discípulo. Ninguém nasce sabendo isto. Ninguém nasce na fé sabendo isto. Quando a pessoa é batizada, quando começa, precisa ser ensinada. Até os crentes mais antigos precisam aprender também. Isso é propósito de Deus em aperfeiçoar a igreja. E a carta de Timóteo continua com várias práticas para o bem da igreja, do corpo. O apóstolo Paulo ensina sobre o padrão das mulheres. Então alguém tem que dizer: minha filha, olha, você está com a saia muito curta. Você tem ido para a reunião na igreja com a saia muito curta, minha filha. Você está trazendo problema para os rapazes, os homens, chamando a atenção. Então, quando for à igreja, procure botar um vestido mais decente ou uma roupa menos decotada, coisa desse tipo, para você poder se consagrar melhor a Deus e ajudar os irmãos a se consagrarem também. Eu estou citando um exemplo. Há muita coisa que tem que ensinar ao discípulo para ele ser um bom cristão, um bom adorador do Senhor. A participação no culto é fundamental. O discípulo tem que aprender que é prioridade. Culto a Deus é um mandamento dos primeiros mandamentos. O primeiro é adorar a Deus, o segundo é dar culto a Deus e a nada mais. Isso é fundamental, tem que ser ensinado. E então, essas práticas que visam fazer do discípulo um bom cristão, adorador verdadeiro do Senhor, isso precisa ser ensinado. O objetivo do discipulado não é só multiplicar, não é só a reprodução, é também a boa reprodução. Mas o objetivo do discipulado é fazer do discípulo um adorador verdadeiro de Deus. Entenda isso e comece a você, na sua mente, ter
de Deus, como você vai fazer isso com as pessoas que Deus entregou nas suas mãos. Você vai ser responsável diante de Deus por orientar certas pessoas nisto, em eles serem bons adoradores e cultuadores do Senhor. Claro que você também vai ter que crescer nisso, perguntar ao seu líder como você está, e muita coisa você vai ter que aprender e ensinar, que o culto é muito importante, é um compromisso com Deus, não se brinca, não se distrai, não se chega atrasado, não se fica levantando durante o culto, fazendo outras coisas durante o culto, distraindo as pessoas. O culto é solene, é para Deus, mas isso tem que ser ensinado desde o início. As pessoas precisam aprender, ninguém nasce sabendo essas coisas. Então, que você entenda isso e aprimore, aperfeiçoe a ferramenta do seu discipulado, para você discipular melhor as pessoas e ter mais sucesso e mais resultados no seu trabalho para Deus.